Bom, muito bem. Então, vamos na parte agora de anestésicos intravenosos, para a gente complementar esse estudo dos anestésicos aplicados para anestesia geral. Os anestésicos intravenosos são substâncias que têm como objetivo, substâncias que vão ser, obviamente, administradas por via intravenosa, com o objetivo, o grupo dessas substâncias é proporcionar a hipnose, a analgesia e o bloqueio neuromuscular. Isso começou com os barbitúricos, mais ou menos no fim da década de 20, início da década de 30, e o grande problema dos barbitúricos é que tinha um efeito depressor cardiovascular muito marcante. Então, outras substâncias foram surgindo. Alguns barbitúricos ainda têm algumas indicações de indução de anestesia ou como adjuvante, mas deram vez a classes de fármacos como benzodiazepínicos ou fármacos como propofol, etomidato, a ketamina, que vão ter um perfis mais adequados para determinados tipos de pacientes, de situações, e alguns desses fármacos perfis mais amplos, como por exemplo Propofol, tem um perfil mais amplo de utilidade para indução ou mesmo para manutenção, que pode ser associado com opioides, como remifentanil. Então tem algumas características particulares dessas substâncias que a gente começa a ver nesse instante. Então, com relação a esse anestésico, em geral, essas moléculas são pequenas, com propriedades de lipofilicidade, tá? Em geral, não todas, mas em geral. Elas induzem rapidamente essa perda da consciência, tá certo? Com rápido, e por causa dessa lipofilicidade, um rápido acesso ao sistema nervoso central. Elas podem ser utilizadas como medicações pré-anestésicas, em associação com fármacos inalatórios. Aí é um tipo de técnica anestésica, a anestesia balanceada, onde eu tenho o uso junto com fármacos inalatórios e o uso com vários fármacos intravenosos, né? Ou como monoterapia, a depender da situação, alguns deles vão ser utilizados inclusive como monoterapia. Doses preconizadas sempre miligrama por quilo. Elas não necessitam de equipamentos especializados para administração, diferente como a gente viu, por exemplo, na anestesia inalatória, que a gente tinha que ter um equipamento, apesar de que, para o anestesista, é necessário ter todo o aparato de monitoração, de oxigênio, de ventilação mecânica. Para determinados anestésicos intravenosos, eles podem desencadear respostas, principalmente os utilizados em infusão contínua por longo tempo, eles podem desencadear alguns tipos de respostas no sistema cardiovascular, ou mesmo respostas de redução da atividade respiratória, de uma redução da ventilação, que pode ser necessário algum tipo de assistência durante o procedimento. E podem, que é a depressão respiratória, não só pós-operatória, mas durante o uso da substância durante a anestesia, durante o procedimento anestésico. Algumas substâncias aqui, o tiopental, que é um barbitúrico, é da classe dos barbitúricos, o propofol, que é uma substância talvez uma das mais importantes, mais utilizadas hoje em dia, o etomidato, que tem as suas particularidades e as suas indicações importantes, a ketamina, uma outra substância muito interessante, e a gente vai conversar um pouquinho também sobre os benzodiazepínicos e sobre os opioides, tá bom? Então vamos lá. Agora, um ponto importante antes da gente tratar individualmente cada grupo de substância e substância, é falar que elas também apresentam particularidades em relação à farmacocinética que vão possibilitar, de determinada maneira, com que essas substâncias, o cálculo da dose, o tempo, a velocidade de infusão, o tempo de término dessa infusão. Então, o anestesista ele precisa identificar e conhecer esses parâmetros para entender como é que é essa logística,
para início de uma infusão, por exemplo, em bolos, ou qual medicamento é mais indicado para uma infusão contínua e por quê. Então são parâmetros que a gente vai ver em sequência que tem essa indicação do caminho a ser utilizado. Então, a farmacocinética, assim como foi com os anestésicos inalatórios, aqui também tem um papel crucial. Muito mais rebuscado, digamos assim, do que a própria farmacodinâmica. Os anestésicos intravenosos, eles, assim como os anestésicos inalatórios, eles apresentam uma farmacocinética tricompartimental. Então, 3 compartimentos. O volume 1 representa o compartimento sangue e os tecidos mais bem perfundidos. Ele tem uma ilustração de um cilindro mais estreito porque ele está representando a velocidade, o tempo, a velocidade e o tempo que esses tecidos recebem a substância. No caso do sangue, é administrado diretamente no sangue, não tem absorção. No caso, nós queremos que o anestésico passe ser feito na biofase, no local de ação dele, sistema nervoso central. Então, o cérebro é muito irrigado, tem um fluxo sanguíneo amplo. Então, está representado pelo volume 1. O volume 2 representa a massa muscular, o tecido muscular, que tem um tempo de distribuição. Olha, preste atenção nesse parâmetro. Distribuição para o anestésico inalatório, para o entendimento, cálculo de dose, entendimento da velocidade da infusão e de duração dessa infusão, é muito mais importante a distribuição e a redistribuição do que propriamente a eliminação. De novo, para o anestésico, os anestésicos inalatórios, é muito mais importante o entendimento dentro da farmacocinética deles, dos parâmetros distribuição e redistribuição do que propriamente do parâmetro eliminação, tá certo? Então grava isso. Então o volume 2, um volume do tecido muscular intermediário, vai demorar um pouco mais a receber a substância em decorrência de um menor aporte de sangue do que tecidos mais vascularizados, como o cérebro, o fígado, o rim, etc. Então, e o volume 3, que está aqui representado com um volume maior, o desenho maior, o cilindro maior, ele representa o tecido adiposo, que esse tem aí sim um fluxo menor e, consequentemente, uma velocidade menor de receber e um tempo maior para receber essa substância. Tá certo? E o importante, como eu falei, é que, observem na figura, a gente tem variáveis aqui que representam a velocidade. K12, K21, K13, K31, K10, KE0 representam a velocidade de distribuição e de redistribuição. Notem que a via, em geral, é uma via de mão dupla. Então, distribui, redistribui. Essa velocidade de distribuição, ela vai ser importante para o início do efeito e também para o término do efeito. Quando é que o meu efeito termina em relação ao anestésico intravenoso? Quando a substância deixa a biofase, deixa o sítio de ação. Quando o equilíbrio aqui, ele é mantido, assim como era mantido com o anestésico inalatório, por concentração, gradiente de concentração, tá? Em relação a sangue e tecidos, tá certo? Então aqui, essa velocidade e o clearance, outro ponto importante, notem que tem o clearance 2, clearance 3, que seria a depuração intercompartimental entre os compartimentos. Eu preciso conhecer isso para que eu chegue à fase de equilíbrio. Então notem, a velocidade, o KE0 é uma constante que é uma variável aqui que vai me mostrar a velocidade de acesso
da substância saindo, a distribuição, a velocidade de distribuição dela saindo do sangue, do compartimento central sangue, indo ao compartimento central cérebro, sistema nervoso central, que é onde eu quero que ela faça efeito. Então, esse parâmetro é fundamental. Quanto mais rápido é essa velocidade de transferência, menor é o tempo para se estabelecer o equilíbrio. Então, com esse conhecimento, eu entendo que eu consigo calcular e identificar a dose e a velocidade da minha infusão. Eu posso trabalhar isso. Se essa velocidade de acesso ao sítio efetor for um pouco mais lento, o anestesista ele pode acelerar um pouco a velocidade de infusão. E como consequência, a gente tem a ideia de chegar a um estado de equilíbrio. E conhecendo essa dinâmica, a gente pode... essas substâncias, em geral, elas são utilizadas em infusão contínua, durante um intervalo de tempo, que pode ser de minutos a horas, a depender do procedimento cirúrgico. Então, a substância... E qual é o ideal aqui? É que a substância, para ser utilizada em infusão contínua, ela tenha ela possa ter um término de ação rápido, mesmo durante um intervalo de tempo longo de infusão. O nome desse intervalo de tempo, a gente calcula ele é chamado de meia-vida contexto sensível. Meia-vida contexto sensível é o intervalo de tempo para que metade da concentração na biofase caia pela metade, tá, após a interrupção da infusão contínua. Então, eu não consigo calcular essa meia-vida utilizando unicamente o parâmetro eliminação. Eu não consigo. Eu preciso aqui... Por quê? Porque a eliminação só vai estar descrevendo a fase de excreção da substância. Mas aqui eu preciso dessa relação distribuição-redistribuição. Porque, de novo, o efeito acaba quando a substância sai da biofase, sai do local de ação, sai do sistema nervoso central. Tá certo? E eu só consigo identificar isso com a meia-vida contexto sensível. E aqui tem vários exemplos de substâncias que a gente pode identificar. Vejam, meia-vida contexto sensível relacionada ao tempo. Então, olha, por exemplo, o Propofol, que é uma das substâncias mais utilizadas, é um potente hipnótico, tá? O Propofol, ele tem uma meia-vida contexto sensível quase que constante. O que é que isso representa? Que ele é uma ótima substância para ser utilizado durante uma infusão contínua. Porque mesmo depois de horas de infusão, o Propofol rapidamente, em questão de minutos, ele reduz a sua concentração pela metade e eu tenho a recuperação do paciente. Outro exemplo, o etomidato, também é outra substância que pode ser utilizada por infusão contínua. A ketamina pode ser utilizado por infusão contínua. O midazolam também pode ser utilizado por infusão contínua. Agora observa o diazepam e o tiopental. Aqui já é mais difícil. Essas substâncias elas podem ser utilizadas como indutores, por exemplo, da anestesia. Mas para infusão contínua, o cálculo de tempo para recuperação é muito maior. Então isso vai exigir do anestesista também um cálculo de quando, se ele utilizar uma dessas substâncias, quando que ele terá que parar a infusão para que eu tenha a recuperação e qual o tempo de recuperação. Porque se ele tem, por exemplo, o tiopental, a recuperação é muito longa. Então ele tem que parar, se for uma infusão de 8 horas, observa aqui que é acima de 150 minutos. Quer dizer, eu tenho que parar 1, 2 horas antes do término do procedimento para que eu tenha a recuperação da consciência do paciente. Entenderam isso? Então vamos embora. Vamos falar aqui das substâncias. Bom, a primeira delas é um potente hipnótico, como eu falei, é o Propofol. É o mais utilizado para indução e manutenção da anestesia e para sedação. Tá? Ele tem como mecanismo de ação a atuação como moduladora. Muitos deles vão atuar, como a gente conversou antes, assim como os inalatórios, como ou indutores da atividade GABAérgica ou como inibidores da atividade excitatória glutamatérgica.
como tempos de indução e duração da anestesia, o Propofol tem tempos de indução e duração similares a tiopental. Mas qual é aqui a diferença? A meia-vida contexto sensível do Propofol é mais curta, então mais rápido é a recuperação. Ao passo que a gente viu que o tiopental é mais longo e durante infusão contínua. Então não é o ideal para a gente trabalhar. O Propofol já pode ser utilizado numa infusão contínua, tá certo? O Propofol, ele tem uma sensação descrita como uma indução e manutenção da anestesia geral de curta duração. Então, em geral, ele é utilizado como curta duração. O início, então, dessa ação, dessa indução, é rápida. O despertar após o término da infusão é em torno de 8, 10 minutos. E isso é um interessante para o uso do Propofol, de novo, como infusão contínua. Ele é metabolizado no fígado e nos pulmões, em compostos resultantes que são inativos, tá? E excretados em geral pelos rins, tá certo? Ele tem alguns efeitos cardiovasculares, tá? De redução pronunciada da pressão arterial sistêmica, de vasodilatação arterial, arterial e venoso, principalmente em idosos, tá certo? Após uma rápida injeção. Ele também tem uma característica de gerar dor local, tá? Após a administração, então normalmente associado com opioide, remifentanil, pode ser associado em pré-injeção, né? Uma pré-injeção de um opioide ou mesmo da lidocaína para o uso do Propofol, tá certo? Então é uma das substâncias mais utilizadas. Ele tem um outro efeito adverso muito característico, que é provocar apneia nos pacientes e de forma muito rápida. Por isso que o anestesista precisa ter todo o aparato de suporte preparado, porque o Propofol, por exemplo, ele vai induzir a apneia e ele vai reduzir a resposta à hipóxia e a hipercapnia. Então é importante esse. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o Michael Jackson. Michael Jackson tinha dependência de Propofol por ser um potente hipnótico, então para indução do sono. Ele estava em casa, ele fez uso de uma dosagem alta do Propofol acima da dosagem necessária para sedação, então uma dosagem provavelmente próxima à dosagem anestésica. Em consequência disso, ele fez a apneia, ele não tinha assistência, ele não estava no ambiente monitorado, né? E aí, como consequência, ele teve não teve a recuperação de resposta à hipóxia, provavelmente deve ter feito uma parada cardiorrespiratória e infelizmente nos deixou. Então, basicamente com relação ao Propofol. Outra substância importante é o tiopental. É um barbitúrico, como eu falei. Os barbitúricos são ligados ao receptor GABA-A, se ligam ao receptor GABA-A, tem o sítio de ligação e aumentam a frequência de atividade desse receptor, quer dizer, hiperpolarizando a célula. Induzem uma rápida, podem induzir de forma rápida a anestesia e tem ali uma curta duração de ação, tá certo? Eles têm como uso indicativo aqui uma indução da anestesia geral, tá? Hoje em dia, para uma indução, não são indicados para manutenção por infusão, justamente pela meia-vida contexto sensível deles ser muito elevada. Eles têm uma estreita margem de segurança, porque também tem algumas propriedades que eu vou mostrar mais à frente um resuminho disso numa tabela. Tem efeitos também cardiovasculares, efeitos em relação à respiração. E como eliminação primária aqui do tiopental, uma eliminação hepática lenta, um metabolismo hepático lento, que vai ser característico. Outra substância aqui, uma outra muito importante, é o etomidato. Bem, é um hipnótico intravenoso, é muito utilizado. Também faz uma modulação alostérica em GABA, então aumenta a corrente de cloreto e hiperpolariza a célula. É uma molécula muito hidrossolúvel, tá certo? E em tempos de indução e duração da anestesia similar ao tiopental, mas a meia-vida contexto sensível dela é menor, então é mais rápido a recuperação.
e aqui talvez a propriedade mais importante do etomidato. O etomidato, ele é uma substância que tem um menor risco de depressão cardiovascular. Ele é hemodinamicamente estável. Então ele é uma substância muito importante e direcionada a pacientes cardiopatas, tá certo? E como consequência seria a principal indicação dele, porque ele tem uma contraindicação muito importante. O etomidato, ele inibe a 11-beta-hidroxilase, que é a enzima que participa da conversão do colesterol em cortisol. Então, como consequência, uma utilização dele em longo período pode fazer uma supressão suprarrenal, tá certo? E aí isso gerar as consequências relacionadas a esse processo. Ele não é utilizado para infusão contínua, ele é utilizado para indução e vai ser mais direcionado a pacientes cardiopatas, tá certo? E ele também pode gerar dor. Então pode também estar associado com o uso de analgésicos, e movimentos mioclônicos também está associado ao uso do etomidato durante a administração dele, tá certo? E outra substância que é importante a gente citar é a ketamina, que é um anestésico intravenoso que produz um tipo de anestesia que é a anestesia dissociativa. É um potente analgésico. A ketamina é um potente analgésico. Não é um bom hipnótico, mas é um potente analgésico. E essa anestesia dissociativa é justamente um estado em que o paciente apresenta profunda analgesia. Ele é um potente... como ele atua sobre receptores, também receptores glutamatérgicos, ele vai influenciar nessa amnésia. E o paciente se mantém de olhos abertos, faz nistagmo, mas ele não responde voluntariamente os movimentos, apesar de manter a respiração espontânea. Qual é a vantagem e a indicação? A ketamina, por exemplo, é utilizada para banho de queimados, onde o banho é feito uma vez ao dia ou de 2 em 2 dias, então não é indicado uma anestesia geral nesses indivíduos nesse período, nessa frequência de tempo. Então, para isso pode ser feita a ketamina, então, que banho do queimado é muito doloroso, então é um potente analgésico e, consequentemente, o paciente se mantém de olhos abertos e mantendo a respiração espontânea, então não precisa haver intubação. Então é uma das indicações aí de indução para essas situações, especialmente nesses procedimentos de curto prazo, né? A ketamina é um estereoisômero, né? Com um isômero na forma S, que é a forma mais potente e ativa dessa substância, né? Tem lá um metabolismo hepático, a duração, o início de ação é rápida, o início de ação é lento, a duração é relativamente rápida, né? Duração de ação. Então isso precisa também ser, o banho precisa ser visto o tempo, pode ser que tenha sido necessário fazer uma segunda dosagem em relação à ketamina, mas é uma das indicações importantes dessa substância. Vamos lá. Bom, a dexmedetomidina é talvez a mais recente dessa substância, está desde 2007 mais ou menos sendo comercializada. Diferente dos outros que a gente viu, propofol, tiopental, etomidato e ketamina, a dexmedetomidina é um agonista alfa-2 adrenérgico, análogo à clonidina, altamente seletivo. Então ele vai o mecanismo de ação dele é uma inibição em receptor pré-sináptico, inibindo a descarga noradrenérgica, principalmente no cerúleo, como a gente viu, que vai induzir uma hipnose. Essa substância também tem provoca uma diminuição da frequência cardíaca e da resistência vascular periférica, diminuindo a pressão arterial sistêmica, né? O uso é como adjuvante e principalmente indicado para sedação, né? Em procedimentos de sedação em UTI, tá certo? Mas é uma substância interessante, é um outro tipo de mecanismo de ação, tá bom? Vamos lá. Então aqui é um resumo de umas reações adversas relacionadas principalmente às 4 primeiras substâncias, tá? O tiopental, o propofol, o etomidato e a ketamina. Aqui relacionado a alterações envolvendo
a fluxo sanguíneo cerebral, pressão intracraniana, consumo de oxigênio. Então a gente vai ver essas alterações principalmente com a ketamina, não vai observar isso com nenhum dos outros fármacos, em geral, tá? De aumento dessas, eles na verdade diminuem esse fluxo sanguíneo e a frequência a pressão intracraniana e o consumo de O2. Quem aumenta, na verdade, o fluxo sanguíneo e a pressão é a ketamina, tá bom? Com relação aos efeitos cardiovasculares, a ketamina também é um fármaco que aumenta lá a pressão arterial, a frequência cardíaca e o débito cardíaco, e foi por isso que a ketamina foi, digamos, eleita, principalmente no início da Covid, a droga de escolha para intubação orotraqueal, porque o paciente já chegava chocado, quer dizer, muito debilitado, hipotenso, então ela tem uma propriedade simpatomimética indireta, potencializando uma cascata adrenérgica, noradrenérgica, adrenérgica, que leva ao aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, do débito cardíaco, que auxilia esses pacientes. O que a gente não vai ver com etomidato, como a gente já viu, ele é ideal para pacientes cardiopatas, porque ele é estável, né, hemodinamicamente falando, né, não provoca alterações cardiovasculares. A gente vai ver com o tiopental uma alteração de frequência cardíaca e com o propofol também uma alteração com a frequência cardíaca, tá certo? Em relação às reações adversas no trato respiratório, algumas particularidades. O tiopental não altera a frequência respiratória nem a capacidade ventilatória. Na verdade, há uma diminuição um pouco discreta da frequência, um pouco maior na capacidade ventilatória. E algumas outras alterações de broncoespasmo. O tiopental, eu coloquei uma observação, ele pode ter uma propriedade anticonvulsivante, então pode também ser utilizado com esse propósito. O propofol diminui mais a frequência respiratória e principalmente o propofol, quando associado ao opioide, como a gente viu, ele provoca apneia, então e uma diminuição da resposta à hipóxia, e quando utilizado com um depressor respiratório como os opioides, isso é potencializado. O etomidato isso é menos direcionado, mas também se for associado ao opioide, vai potencializar. E a ketamina a gente não vê alterações na frequência respiratória nem na capacidade ventilatória. Tá bom? Tem alguns efeitos comportamentais, alucinatórios, disfóricos que estão relacionados com a ketamina. Os benzodiazepínicos é uma classe de fármacos, são sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, tá? Então eles podem ser utilizados tanto no tratamento de transtornos de ansiedade como sedativos e hipnóticos. Os três são utilizados em anestesia, são o midazolam, o diazepam e o lorazepam. Eles têm diferenças de tempo de ação. O mais utilizado dos três, principalmente para a infusão contínua, é o midazolam. É uma substância que dá uma tranquilidade, geralmente utilizado em pré-anestesia. Ele provoca amnésia duradoura do procedimento. Ele pode ser utilizado em criança, ele tem preparações para ser utilizado. E essas substâncias têm uma vantagem, como vai ter também os opioides, que a gente já vai ver por último, que é um antagonismo. A gente tem o flumazenil, que é um antagonista dessas substâncias e que vai proporcionar um melhor controle caso haja uma superdosagem, ou caso eu tenha que utilizar alguma delas e a meia-vida contexto sensível seja muito alta. O flumazenil pode ser utilizado para reversão. Agora, o grande lance do flumazenil é que o tempo de ação dele é curto, é 20 minutos. Então, há necessidade de um cálculo por parte do anestesista em que momento pode ser feito para que eu não tenha um rebote. Quer dizer, o fim do efeito flumazenil e ainda a presença do midazolam no organismo e consequentemente, produzindo algum efeito. Até porque o midazolam ele tem um metabólito, que é a hidroximidazolam, a L-hidroximidazolam, que tem uma atividade GABAérgica. Então pode gerar, se o flumazenil não for bem calculado, o tempo de entrada dele, de emprego dele, pode vir a ter uma persistência do efeito, digamos assim.
Ele tem uma meia-vida contexto sensível, o midazolam, mais apropriado dos três para infusão contínua. Ele é uma substância de curta duração de ação, né? O lorazepam de intermediário e o diazepam longo. A meia-vida de eliminação dos três, do diazepam é a mais longa deles. A lorazepam intermediário e o midazolam é que tem a meia-vida de eliminação mais curta. Efeitos dessas substâncias no sistema nervoso central: amnésia, ansiólise e sedação, que é característico. Efeitos cardiovasculares: redução da pressão arterial sistêmica. E efeitos respiratórios: leve depressão respiratória. Tá certo? Como indicação do uso, como sedativos, como pré-medicação para anestesia geral e como adjuvante nessa anestesia balanceada, como a gente vai ver, que pode ser utilizado. Aqui, mais uma vez, mostrando a meia-vida contexto sensível do midazolam. É muito... ele não é tão baixo quanto do propofol e da ketamina e do etomidato, mas depois de um determinado período, ele tende a entrar num equilíbrio, tá certo? Então pode ser indicado para indução também. Por último, uma classe que é dos analgésicos, mais potentes analgésicos que a gente tem, que são os analgésicos opioides. O ópio é a substância bruta, como a gente conversou no início desse módulo de anestésico, extraído lá da semente, né, da Papaver somnífero, que contém os alcaloides, mas os principais dele é a morfina, a codeína, a gente viu a tebaína e a papaverina. E a gente, a partir da morfina e desses alcaloides, a gente tem as substâncias sintéticas, o fentanil, alfentanil, sulfentanil e o remifentanil mais recente, e substâncias endógenas, né, endorfinas, cefalinas e dinorfinas. Os opioides, eles vão ter como mecanismo de ação atuar em 3 subtipos de receptores: receptores mu, receptores kappa e receptores delta em geral, né? Mas o que vai importar para a gente nesse momento é o uso deles, a ação deles. Todos os receptores são receptores acoplados à proteína G. São os receptores mu. Então, os receptores mu, eles são divididos em 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é que está mais ligado à analgesia espinhal e supraespinhal. Os opioides, quando interagem com esses receptores, eles têm 2 tipos de mecanismos que eles podem estar relacionados. Vai ocorrer uma inibição da via do segundo mensageiro AMP cíclico, e aí eu tenho a dicotomia: redução da entrada de cálcio, tá, no neurônio, e como consequência diminui a fusão de vesículas e a liberação de neurotransmissores, e abertura de canais de potássio. Então sai potássio da célula e hiperpolariza essa célula. Então, na verdade, são essas 2 frentes que vão atuar. Tá? Então, inibindo a corrente de cálcio, diminuindo a liberação de neurotransmissores excitatórios, tá, no neurônio pré-sináptico, ou hiperpolarização neuronal, principalmente no neurônio pós-sináptico, por aberturas de canais de potássio. Tá certo? Então, é a característica dessas substâncias. Os opioides, eles, além da morfina, que é utilizado, né, como um potente analgésico e vai estar associado, a gente tem os opioides sintéticos, que vão ser o fentanil, o alfentanil, o sulfentanil, talvez o mais potente deles. Eles diferem em potência, duração de ação e biodisponibilidade. O remifentanil é o que tem melhor meia-vida contexto sensível, e em geral está associado a uso com propofol, por exemplo, nesse esquema anestésico. E a vantagem do remifentanil é que ele tem maior metabolismo, e o que favorece a meia-vida contexto sensível dele é que o metabolismo dele é por esterase plasmática. Então, rápida recuperação. Principais efeitos adversos deles, entre alguns desses efeitos adversos: rigidez torácica, que pode ocorrer principalmente durante grande tempo de infusão ou grandes doses, ou mesmo por injeção rápida, dificultando muito a ventilação manual e mesmo a ventilação mecânica. E tolerância, né? Dificuldade no controle da dor no pós-operatório. Então, o ideal aqui do uso dos opioides é o que a gente conhece como técnica de analgesia multimodal. Então, com algumas substâncias, eles têm esse grau de efeito, né, adverso, e vão estar associados assim com o emprego de complemento, né, para o grau de analgesia. Eles têm um antagonista, que é a naloxona,
que pode ser utilizado, que tem afinidade pelos receptores mu, mas que também, assim como o flumazenil, tem uma curta duração de ação, então faz por parte do anestesista ter a necessidade de controlar bem o período de infusão, de administração dessa substância, para que eu não tenha o retorno dos efeitos opioides. Tá certo? Então aqui um exemplo dessa anestesia balanceada, uma pré-medicação com diazepam para controlar a ansiedade, o fentanil já para analgesia, uma indução com midazolam para inconsciência, uma intubação com relaxamento muscular, o uso de o anestésico inalatório com isoflurano e óxido nitroso, associado a uma manutenção desse relaxamento muscular com pancurônio, né? E a recuperação com anelestigmina para reverter o bloqueio do pancurônio, bloqueio neuromuscular, e o uso do fentanil para analgesia ali durante a recuperação.